AP, questões 14 a 16, que não sei o que tá acontecendo, que não tá saindo meus vídeos. Diálogo com o jovem trabalhador. Quantos anos você tem? 22 anos. Qual é a sua ocupação? Fabrico cobertores. Você sempre trabalhou em fábricas? Sim. Qual a idade? Com qual idade você começou a trabalhar em fábricas? 8 anos. Ficou quanto tempo na mesma função desde os seus 8 anos? 4 anos. Qual era o seu horário diário de trabalho em dias comuns? Das 6 da manhã às 8 da noite. 14 horas? Sim. Quais eram os intervalos para descanso? 1 hora ao meio-dia. Em quais períodos você trabalhava em dias de alta produção? Das 5 da manhã às 9 da noite. 16 horas? Sim. Qual distância você morava da fábrica? Cerca de 3 quilômetros. Depois de todas essas horas de trabalho, você acordava a tempo de trabalhar? Raramente acordava sozinha. Normalmente meus pais me levantavam da cama. Você chegava na fábrica no horário correto todos os dias? Não. Qual era a punição? Normalmente eu era espancado. Questão 14. O tema do tratado na entrevista é trabalho infantil, violência nas fábricas, o atraso de funcionários ou a fabricação de cobertores. Tudo isso tem no texto, mas qual é o tema? Qual o assunto principal? É a resposta aqui. Leia os textos e responda a questão 15. Texto 1. Nasci na Angola. Angola que me criou. Eu sou neto de Moçambique. Eu sou negro, sim, senhor. Jongo do Quilombo. Texto 2. O jongo ou caxambu é um ritmo que teve suas origens na região africana do Congo, Angola. Chegou ao Brasil colônia com os negros da origem bantu trazidos como escravos para o trabalho forçado nas fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, no interior dos estados do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Questão 15. Com apoio do texto 2, percebe-se que a letra de música revela a necessidade de esquecer o passado, o distanciamento da memória negra, o esquecimento das tradições genuínas ou a preservação da herança afro-brasileira. Tudo pode ter no texto, mas alguma coisa do texto 2 ajuda ao texto 1 dar essa resposta aqui da 15. Não é difícil, tá? Presta atenção. Leia o texto e responda a questão 16. O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, que é lavar a parte do corpo, acho que ele lava o rosto e tal. Põe a chaleira no fogo para fazer café, abre a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais, na véspera, sobre a greve do pão dormido. Do resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno, acham que obrigando o povo a tomar seu café de manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Antigamente, gente, as pessoas podiam pedir o pão, o padeiro mandava o pão, o leite, o pão fresquinho e o jornal também. O jornaleiro ia levar o jornal, que as pessoas liam muito jornal escrito. Hoje a gente vê mais pela internet. Eu prefiro até ler no papel, mas a gente vê as notícias na internet. Então, antigamente, levava o pão fresquinho, o leite na porta das pessoas, do apartamento. Quando a pessoa acordava, estava lá. O padeiro tocava a campainha. O padeiro não, ele mandava, pagava alguém para levar lá. E essa história se faz assim. Lá na década de 1920, 1930, acho que até os anos 60 ainda era desse jeito, tá bom? Por isso que fica esquisito. Hoje a gente vai lá comprar pão, né? Não sei se ainda entrega, viu? Se souberem, você deixa aí o recado. Bom, está bem. Tomo meu café com pão dormido. Pão dormido é pão velho, né? Pão do dia seguinte. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei uma vez: "Como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo, explicou que ia aprender aquilo de ouvido. Muitas vezes
lhe acontecera bater à porta da campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro." Assim ficou sabendo que não era ninguém. Você concorda que quem trabalha em serviço de humilde não é ninguém? Ah, eu não concordo, né? Mas ele levou de boa. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina, e muitas vezes saía já levando na mão um dos meus primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saindo do forno. Ah, eu era rapaz naquele tempo, e às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além da reportagem ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar, e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadarias. Questão 16. Em Assobiava pelas escadas, a personagem que subia era o narrador personagem, alguma empregada, a senhora ou o padeiro. Ai, gente, muito fácil, mamão com açúcar. Espero que tenham gostado. Tiverem dúvidas, deixo aí embaixo na escrita. Eu não vou dar resposta, né? Mas dúvidas eu posso ajudar. Meus alunos podem me procurar no meu grupo de WhatsApp. Um abraço.